Apoio? Ah. Retornando, então, para dar continuidade à sessão do dia 18 de maio, da tarde do dia 18 de maio de 2021. Já fizemos todas as sustentações orais e videoconferências, então a gente volta para a ordem normal da pauta, tá? Na ordem normal da pauta, nós temos o item, deixa-me ver aqui. Vamos lá, o item 10, conselheiro Camerano. Volauto, Administração e Locação Limitada. É isso, Camerano? Volauto, nem sei como é que se pronuncia isso. Presidente, o da manhã vai ficar para depois, né? Faltou um. Tá. Estou com ele aberto aqui, inclusive, mas fica para depois. Camerano, microfone. Desculpa, estou abrindo aqui. Fica tranquilo, porque hoje joga Flamengo, hoje não? Não, eu jogo Flusão, presidente. Ah, Flusão. Então o senhor não está tranquilo, então? Não, eu estou tranquilíssimo. O senhor quer que termine logo a sessão para se concentrar, não é isso? Opa, é bom também. Vamos trabalhar para isso, então, doutor Camerano. Vamos trabalhar para isso. Mas não se preocupe, o jogo é tarde da noite. Ixi, Maria. Não era isso que eu queria ouvir? Hoje tá demorado essa internet, viu? Tá demorado, né? Pensei que fosse só aqui, mas estão aí também, né? Não, tá demorado aqui também. Aqui já abriu. Mas não vamos reclamar não, senhor presidente. Está tudo correndo bem com as imagens, né? Com tudo aí, né? É verdade. Rapaz. Agora parece que vai. Muito bem. Item 10 da pauta, Volauto, Administração e Locação. Tá. Muito bem. É que eu esqueci de fazer a emenda que eu estava reparando, o que será, mas enfim. Então, o recurso voluntário interposto pela interessada, né? Volauto, Administração e Locação, é dirigido ao acordo proferido pela segunda turma da RJ Rio de Janeiro, qual julgou procedente em parte a impugnação, tendo reduzido em parte o crédito tributário. Era um lançamento de RPJ, na importância de R$270 mil, multa de ofício 75%, sobre a regra do lucro real trimestral. É que constataram lá que os valores informados na DIPJ do ano calendário de 2005, a título de imposto de renda pagado no primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2005, não constavam nas DCTF dos respectivos períodos de apuração. Intimada para explicação na fase investigatória, a contribuinte reconheceu o equívoco, mas não procedeu qualquer recolhimento do imposto. Ocasião, então, que foi feito o lançamento de ofício. Ela apresentou sua impugnação ao lançamento, né?
Vou passar aqui para a decisão de piso. Que a decisão de piso responde essas alegações trazidas aqui da impugnante, né? Que a DPJ constituiria o crédito tributário, que não precisaria fazer lançamento, né? Que houve um erro na apuração do RPJ no primeiro trimestre de 2005, ela fala de uma nota fiscal lá, que foi contabilizada em janeiro de 2005, né? Mas foi emitida em dezembro de 2004. Muito bem. Do voto condutor da decisão de piso. Relativamente à preliminar arguída, esclarece que os valores de tributos declarados em DIPJ e não recolhidos não estão aptos à cobrança fiscal, uma vez que a DIPJ não se constitui instrumento de confissão de dívida, daí a necessidade de lançamento de ofício. Em outra preliminar arguída, que mais se confunde com o mérito, relativamente ao IRPJ, primeiro trimestre de 2005, esclareceu a DRJ que, apesar da diligência realizada confirmar que a receita oriunda da nota fiscal de número 18 ser, de fato, de competência em dezembro de 2004, permanece correta a tributação em janeiro de 2005, mês em que a receita foi contabilizada, não havendo que se cogitar de eventual postergação, pois não houve qualquer recolhimento neste período de apuração. Acatam, com relação àquela mesma nota fiscal, a alegação da apropriação indevida de imposto de renda retido na fonte, no razão contábil em conta de resultado, receita por prestação de serviço. Das importantes R$ 3.750 e R$ 20.625, totalizando R$ 23.475, e fazem a devida retificação da apuração do imposto. Então, reconheceram lá uma fonte lá. Com relação ao segundo e terceiro trimestre de 2005, não houve alteração por parte do órgão julgador dos valores de imposto de renda apontados no auto de infração. Com relação à alegação da impugnante, que não teria se aproveitado da dedução do imposto de renda retido na fonte incidente sobre as suas receitas, solicitando a sua dedução, assim se manifesta a decisão recorrida. Por fim, isso aqui, então, vou reproduzir o voto da DRJ, né? Por fim, quanto ao imposto de renda na fonte, no curso do ano calendário de 2005, de fato, as notas fiscais de folhas tais indicam de sua retenção por órgão público, no caso, o DETRAN do Rio de Janeiro. Porém, não atestam, porquanto, na forma do artigo 55 da Lei 7.450, imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Ora, o sujeito passivo não acostou aos autos o comprovante antes reportado, nem a falência de seu fornecimento pela fonte pagadora, comprovou as retenções, ainda que indiretamente, através de valores líquidos efetivos recebidos aludidos às notas fiscais. Assim, a incerteza quanto à efetividade do crédito tributário pleiteado torna insustentável a pretensão. Retificaram, portanto, né, a DRJ, apenas o IRPJ lançado e relativo ao primeiro trimestre de 2005. Então, eles fizeram aqui a correção, corrigiram a base apurada aqui. Tiraram lá aqueles 24.370 e retificaram um pouquinho o lançamento desse primeiro trimestre. Cientificada em 6 de outubro de 2010 da decisão da DRJ, a interessada apresentou seu recurso voluntário protocolado em 5 de novembro de 2010. Do recurso voluntário. Após fazer um breve resumo da autuação e da decisão recorrida, trouxe os seguintes argumentos. Desnecessidade de lançamento de débito declarado em GFII, né? Que o auto de infração impugnada tem por escopo a condição de crédito tributado de imposto de renda declarado em DIPJ, né? Então, ele está dizendo que a DIPJ constitui confissão de dívida, que não precisava fazer o lançamento, né? Contabilização indevida da nota fiscal em 18 de janeiro de 2005. Então, ele repete aquele argumento que ele havia trazido, que a autoridade julgadora teria concluído pela correção da contabilização da receita relativa a essa nota fiscal 18, que foi emitida em dezembro de 2004, no primeiro trimestre de 2005. Então, ele entende que teria havido aí uma postergação, cita o artigo 273 do Rio 99. Muito bem. Então, ele explica aí sobre essa questão da postergação.
Como no caso no pagamento, não há que se falar em postergação, deixa a patente inteira na aplicabilidade do dispositivo ao caso concreto. A questão, na verdade, é regulada pelo inciso 2, que diz lá que quando a inexatidão quanto ao período de apuração resultar em redução indevida do lucro real, deve ser formalizado o tratamento do ofício para recompor o lucro. Então, ele diz que essa inexatidão aí, decorrente da contabilização da nota fiscal 18, em janeiro de 2005, e não em dezembro de 2004, quando esta foi emitida, resultou na redução do lucro real do quarto trimestre de 2004 e na majoração do lucro real do primeiro trimestre de 2005. Então, nada que já não tenha sido lá rebatido pela decisão de... Né? Então, dizia que deveria ter calculado lá o trimestre de 2004, né? Quarto trimestre. Então, ele disse que isso aí afrontaria ao inciso 2 do artigo 273, que é a questão das postergação. Né? Regime de competência. Tá? Contabilização é menor do PIS e da COFINS. Então, ele entende que a ficha de apuração do lucro real do primeiro trimestre registrou a menor os débitos de PIS e de COFINS no mesmo período. Então, faz prova da conta. Então, ele tem lá que tem o valor de PIS de 4.000, 7.000, COFINS 21, 32.000 de PIS e COFINS, né? Que ele disse que na DRJ, na DIPJ está um valor menor, né? Então, além disso, ele também alega lá que teria tido um prejuízo fiscal no primeiro trimestre de 2005, que se fosse excluída aquela receita daquela nota lá, que foi emitida em 2004, né, e abatido os débitos de PIS e COFINS, recolhidos no primeiro trimestre de 2005, que ela teria um prejuízo fiscal de 20.010,47 nesse primeiro trimestre. Muito bem. Da redução do imposto de renda pelo imposto de renda na fonte, segundo a autoridade julgadora, por falta de comprovação da efetiva retenção, não seria possível bater de saldo de RPJ a pagar as parcelas de imposto de renda retido na fonte, retidas pela fonte pagadora. Então, ele traz aqui uma série de notas fiscais, data da emissão e o valor da retenção. Então, ele diz aqui, apesar de não ter recebido da fonte pagadora o informe de rendimentos, a recorrente localizou os extratos bancários do ano de 2005, os quais comprovam o recebimento das receitas líquidas, descontadas as cotas de imposto de renda na fonte atinente. Monta aqui o quadrinho dele. Muito bem. Apuração correta do segundo e terceiro trimestre de 2005. Então, considerando tudo aí que ele está alegando, então ele refez aqui o cálculo do segundo e terceiro trimestre de 2005, né? Que seriam aqueles valores lá, então, e ele coloca aí no recurso voluntário. E esses seriam os valores devidos. Você pode ver que ele apresenta aqui imposto a pagar. Ele mesmo faz a correção e, segundo ele, teria também imposto a pagar no segundo e terceiro trimestre de 2005. Então, aqui, para concluir, ele diz o seguinte: se as alterações dos valores equivocadamente declarados pela IPJ, o lançamento impugnado, se válido fosse, deveria apresentar o seguinte ônus tributário. Então, no primeiro trimestre, segundo ele, zero de imposto. No segundo trimestre, ele teria um imposto de renda pagado de 74.000. No terceiro trimestre, 64.559. Então, esse é o recurso voluntário. Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se conhece. Então, partindo para o voto. Conforme relatoriado, a recorrente insiste na preliminar de nulidade do lançamento por entender que a DIPJ seria instrumento de confissão de dívida e, como tal, desnecessário o lançamento de ofício. A DRJ já se encarregou de refutar esta argumentação. Assunto, inclusive, já simulado nestes colegiados através da súmula CAF 92. Desde a sua instituição, não constitui confissão de nem instrumento hábil suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado. Muito bem. O presente lançamento de ofício não seria necessário se a recorrente tivesse informado em DCTF
mas assim não procedeu, os seus débitos trimestrais de imposto de renda apontados na sua DIPJ, pois a DCTF é o instrumento legal de confissão de dívida. Então, essa preliminar de nulidade do lançamento fica rejeitada. Com relação ao mérito do lançamento, no primeiro trimestre de 2005, a recorrente, a exemplo do que alegou junto à BRJ, insiste na nulidade do lançamento por entender que a autoridade fiscal não teria observado todo o dispositivo legal do artigo 273 do RI 99, e tem como base legal o artigo 6º do Decreto-Lei 1598 de 77. Ora, o dispositivo legal é muito claro. Somente se apura eventual postergação de pagamento de imposto e não de contribuição sobre faturamento, como se se estivermos diante de impostos pagos no período em que ocorreu a inexatidão contábil, que não é o caso dos autos. Ainda, equivocada a premissa defendida pela recorrente de que a autoridade fiscal deveria fazer os ajustes necessários, tendo em vista que, em seu entendimento, a receita contabilizada em janeiro de 2005 resultou na redução indevida do lucro real do quarto trimestre de 2004 e na majoração do lucro real do primeiro trimestre de 2005. Primeiramente, como já reiterado aqui pela decisão de piso, não se constataram fatos que pudessem caracterizar a postergação de pagamento de imposto. E ainda, o ajuste a que alude a recorrente não caberia aqui, pois, se efetivado, se daria no âmbito contábil, mediante ajuste no lucro líquido do exercício, e não no lucro real. O parecer normativo COSIT 96 é muito didático. Então, ele cita aqui, com base no decreto de 1598/77. Então, ele fala aqui o que é o lucro real, né? Que é o lucro líquido do exercício e tal. E aqui, chama a atenção aqui, então, no 5.3. Chama-se a atenção para a letra da lei. O comando é para se ajustar ao lucro líquido, que será o ponto de partida para a determinação do lucro real. Não se trata, portanto, de simplesmente ajustar o lucro real, como ele estava, inclusive, solicitando lá. Né? Muito bem. Então, explica aqui que não é caso de postergação. Correta, portanto, a apuração da autoridade lançadora e acertadamente ratificado pelo órgão julgador. Relativamente ao item 4, contabilização a menor de PIS da COFINS pagos no período. Relativamente a esse item aí, apresentado no recurso voluntário, de se dizer que trata-se de matéria não trazida para debate na primeira instância, de forma que se constitui matéria preclusa. Isso não foi em nenhum momento aventado perante a decisão de primeira instância, que ele diz lá que declarou dar com valores maiores, e na DIPJ valores menores de PIS e COFINS. Mas está trazendo isso agora. Relativamente ao item 5, prejuízo fiscal no primeiro trimestre de 2005, apresentado no recurso voluntário, a recorrente alegou que, em se retirando a receita, a nota fiscal 18 da tributação deste trimestre, o resultado do período seria um prejuízo fiscal. A DRJ já se manifestou sobre tal questão, que eu reproduzo aqui. Eu vou reproduzir aqui o que a DRJ denunciou. Ora, ainda que a nota fiscal 18 tenha sido apropriada em período de competência posterior, ou seja, lá no primeiro trimestre de 2005, nenhum tributo, ainda que apurado, foi pago correspondentemente ao período de sua efetiva apropriação. Assim, a pretensão de sua simples exclusão dos resultados do primeiro trimestre de 2005 implicaria em sua total exclusão de qualquer incidência tributária, também em período anterior, uma vez que, pelo procedimento não constou da base de cálculo deste último período, como necessária decorrência impertinente alegação de prejuízo no primeiro trimestre de 2005 de R$ 20.010,47, por exclusão da aludida nota fiscal de número 18. Muito bem. Na DIPJ 2006, ano calendário 2005, ficha 09 ADML, o resultado do primeiro trimestre ele é positivo. Entretanto, a autoridade julgadora, em seu voto condutor, deduziu do resultado apontado como tributário a importância de R$ 20.010,47, de maneira equivocada, em benefício da recorrente. Se vocês forem ver lá, ele abateu esse valor aí, do resultado positivo, de maneira equivocada, mas está feito. Relativamente ao item 6, redução do IRPJ pelo IRR-fonte, apresentado no recurso voluntário, a recorrente alegou
não ter recebido da fonte pagadora de forma de rendimento, mas que possui status para comprovar o recebimento das receitas líquidas do imposto retido. A DRJ, ao apreciar a questão, assim se pronunciou. Por fim, quanto ao imposto na fonte, no curso de 2005, de fato, existem aquelas notas fiscais lá, né? Indicam de sua retenção por órgão público, apenas as notas fiscais. No caso, o Detran Rio de Janeiro, né? Porém, não atestam, porque na forma do artigo 55, 450, o imposto retido na fonte, sobre quaisquer rendimentos, somente poderá ser compensado se o contribuinte possui comprovante da retenção emitida em seu nome. O sujeito passivo não acostou aos autos comprovantes, né? E nem a fonte pagadora lá comprovou as retenções, ainda que indiretamente. Então, só que no recurso voluntário, ele diz que teria aprovado e traria extratos bancários para comprovar que recebeu as receitas, recebeu daquela nota fiscal o valor líquido. Além de não haver nos autos comprovante de retenção da fonte pagadora, no caso de janeiro, esta falta poderia ser suprida com documentos que atestassem inequivocamente a retenção de imposto sofrido alegada pela recorrente, né? Não teve comprovante, mas se tivesse uma série de outros documentos que atestassem essa retenção, poderia ser acatado, né? Mas tal não se vislumbra nos autos, se mostrar. As notas fiscais trazidas, essas folhas aqui no volume 1 e as folhas 411 e 407 no volume 2, não são isoladamente documentos que comprovam a prestação de serviço por parte da recorrente, além de não conter a assinatura do recebedor de serviço. Por razão contábil, serviços prestados às folhas 122 apresenta o registro do faturamento bruto do primeiro trimestre de 2005, em coerência com o valor informado da DIPJ. Entretanto, nada havendo em relação aos demais trimestres, segundo e terceiro, e nem registro dos pertinentes pagamentos. Não se tem também registro contábil de eventual imposto na fonte da República. O extrato bancário consulta Bradesco, folhas 484 a 486, contempla registro de janeiro e fevereiro de 2005, não se verificando um registro sequer que possa indicar a existência de operações junto ao tomador de serviço. Idem quanto ao extrato bancário, simples conferência Bradesco, folhas 488, que contempla registro de 01 a 15 de março de 2005. Esses extratos bancários, ele que anexou no recurso voluntário. O extrato bancário consulta a solução, Bradesco, 490 e 491, contempla registro de 01 a 29 de abril de 2005, não se verificando um registro sequer que possa indicar a existência de operação. Idem para o extrato bancário de folhas 493 e 494, que contempla registro de 03 a 31 de maio de 2005. O extrato bancário também, folhas 497 e 498, contempla registro de 01 a 30 de junho de 2005. Também não se verificando um registro que possa indicar a existência de operação de serviço. Idem ao extrato bancário Bradesco, folhas 500 deve ser, não, aqui está errado a numeração. Também contempla registro 01 a 29 de julho, não se verificando qualquer indício de registro de operações dessa natureza. O extrato bancário Itaú, folha 505, contempla 5 registros de 8 de julho a 30 de agosto de 2005. Não se podendo constatar que o recurso ali creditado, R$ 373.500, possa ter vinculação com o tomador de serviço, não tem identificação dessa vinculação. O extrato bancário Itaú Banco Line, folhas 507, contempla registro de 2 de setembro a 7 de outubro de 2005, não se verificando um registro sequer que possa indicar a existência de operações junto ao tomador de serviço. Então, senhor presidente, estou trabalhando em cima de todos esses extratos aí financeiros que ele traz, não se consegue fazer nenhuma vinculação com a fonte alegada. Então, constatado, portanto, a inexistência de prova da alegada retenção de imposto. Então, senhor presidente, o voto é para rejeitar a preliminar da unidade de ordem de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Cheguei uma coisa aqui em cima. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida, conselheiro? Fazer algum questionamento? Podemos passar a votação? Doutor Daniel. Acompanho o relator, presidente.
Doutor Carlos André. Apoio o relator. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Então, temos por unanimidade de votos rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Vou dar um descanso para o doutor Camerano, para o gogó dele, e vou chamar o item 5 da conselheira Luciana, que nós havíamos deixado da parte da manhã, tá? Item 5, Luciana. Deixa eu ver aqui o nome dele. Wisdom. Estou abrindo aqui, presidente. Tá bom. Bom, turma, esse aqui é um caso de um recurso voluntário, em que meu voto é por não conhecer o recurso voluntário, haja vista o não conhecimento da impugnação na origem. No caso, a DRJ Belo Horizonte, por unanimidade de votos, não conheceu a impugnação em face da irregularidade na representação processual do sujeito passivo para declarar definitivos os lançamentos de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, consubstanciados nos autos de infração de folhas de 4 a 813 aqui, no qual eu descrevo. A DRJ informa, né, que houve fiscalização, a empresa teve o seu lucro arbitrado em face da não apresentação da contabilidade, embora intimada para tanto várias vezes. Em razão dessa não apresentação de documentos fiscais, né, sempre quedando-se silente a empresa, foi agravada a multa, né, totalizando a multa de ofício em 225%. As receitas operacionais ditas por omitidas eram decorrentes de revenda de mercadorias, representada por imóveis, ao passo que a empresa não tinha atividade imobiliária registrada. Aqui, no caso, a empresa, né, ela não prestou nenhum tipo de esclarecimento, também não foi localizada no seu domicílio fiscal. Em impugnação, a contribuinte, que não foi essa, uma outra contribuinte, né, no caso a Taobá Comercial Limitada, apresentou uma peça de defesa, né, ao qual ela identificou como impugnação, justificando que ela teria legitimidade passiva para atuar em nome da Wisdom, Nutrimentos Limitada, em razão de uma incorporação, e que por conta dessa incorporação também restaria nula a própria autuação fiscal, uma vez que a intimação deveria ter sido dada, né, a intimação dos processos de fiscalização deveria ter sido dada em nome da Taobá e não da Wisdom. Na DRJ, foi promovida uma diligência para apurar justamente, né, em relação à junta comercial e aos instrumentos de constituição dessas empresas e da aludida incorporação, e como resultado da diligência sobreveio justamente informação em sentido contrário, né, da ausência de registro dessa aludida incorporação, bem como a inexistência de contratos sociais que houvessem sido alterados de modo a documentar essa operação arguida nessa peça de defesa apresentada por sujeito passivo diverso ao da autuação. Por esse motivo, a peça dita por impugnação não foi conhecida, né, na origem, tendo sido comprovado através de diligência que ela não teria sido apresentada pelo sujeito passivo da autuação, e por conta disso, né, esse terceiro, representado pela Taobá Comercial Limitada, empresa signatária da peça, não teria legitimidade para apresentá-la. Inconformada, foi apresentado recurso
voluntário, mas desta vez subscrito pela Wisdom Nutrimentos Limitada, e não mais pela Taobá. E a argumentação do recurso voluntário ia justamente no sentido de reiterar a legitimidade da Taobá para aquela peça impugnatória que houvera sido apresentada. Contudo, em recurso voluntário, ele não traz nenhum outro elemento, né, de prova, a fim de elidir aquilo que havia sido constatado pela diligência fiscal. Além disso, ele alega também a existência de decadência, a inexistência de... quer dizer, ele busca, né, a decadência do crédito lançado nos moldes do artigo 150, parágrafo 4º, aduz irregularidades no arbitramento do lucro, arbitrariedade no agravamento da multa e inexistência de fraude. Aqui, o meu voto, né, vai no sentido de não conhecer do recurso, haja vista o não conhecimento prévio da impugnação. Então, em juízo de admissibilidade, levando-se em conta a constatação do não conhecimento da impugnação pela DRJ em face da ilegitimidade do seu subscritor em sede preliminar, não podemos também conhecer do recurso voluntário apresentado, posto que um dos requisitos da admissibilidade da impugnação apta à instauração de processo administrativo é que a peça tenha sido subscrita por interessado legitimado. Segundo dispõe o artigo 14 do Decreto 7235, a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento e, de acordo com o artigo 15, sujeito passivo da obrigação tributária tem o prazo de 30 dias para apresentar a impugnação da exigência fiscal contada a partir da data em que foi feita a intimação dessa exigência, o que vale dizer do lançamento regularmente notificado. Aqui, no caso, o lançamento foi notificado por edital, haja vista na localização do sujeito passivo no endereço fiscal por ele informado. Transcrevo aqui, logo abaixo, o resultado da diligência, né, onde ele relata as folhas, onde constam as informações da JUSESP, evidenciando justamente o oposto daquilo que a contribuinte houvera informado, né? Então, não contém protocolo na JUSESP de alteração contratual com a incorporação societária e consolidação contratual da empresa Taobá, instrumento de justificação de protocolo de incorporação ou ata de assembleia ou alteração contratual concernente à mudança de endereço e criação da filial da Taobá e da Wisdom, conforme certidão expedida também pela JUSEMG, não sei se é assim que fala, Letícia, depois, mas pela comercial, JUSEM. Sim, JUSEM. Então, onde, né, haviam sido registrados os contratos originariamente da Wisdom. Então, por esses motivos, né, não restou demonstrado por parte da contribuinte essa incorporação, que a pretexto legitimaria, né, a impugnação apresentada. Então, não encontro aqui elementos para a reforma da decisão de piso, que manteve o termo de revelia da Wisdom por ausência de impugnação tempestiva por parte do sujeito passivo autuado e, por consequência, também não tomou conhecimento da peça de defesa apresentada por terceiro. Nesse sentido, né, por essas razões, mantém a decisão de piso por seus próprios acertados fundamentos, os quais também adoto aqui como razão de decidir. Ademais, nos termos do artigo 17 do Decreto 7235, voto no sentido de não conhecer os argumentos trazidos pelo recurso voluntário. É o voto, presidente. Muito bem. Doutor Daniel, quer falar? Presidente, alguns pontos de fato aqui que me trouxeram uma dúvida aqui quando analisei o processo. Primeiro, na verdade, ao que tudo parece, são empresas realmente inexistentes. Essa Wisdom é uma empresa inexistente que operava junto com diversas outras empresas, muito provavelmente naqueles esquemas que a gente acompanha de sonegação, que você faz as vendas e não paga tributo. Ela declarava aproximadamente 1% das vendas. Tá? O fato é que durante a fiscalização toda a empresa não foi localizada.
Nenhuma das vezes que foi atrás da empresa, ela foi localizada, tanto que as intimações foram por edital. O auditor concluiu que a empresa não existia, tá? E mesmo assim autuou a empresa. Eu acho que ele poderia ter ido por outro caminho, inclusive desconsiderando a personalidade jurídica, autuando o sócio. Os sócios também não foram localizados, tá? Aí vem, dentro do prazo de impugnação, uma empresa se apresentando como sucessora por incorporação. De fato, foi feito um contrato de incorporação e foi protocolado. No momento em que ele apresentou a impugnação, esse contrato de incorporação existia. Posterior, e a incorporação ela extingue com efeitos retroativos. Então, mesmo que defira depois na junta comercial, há retroatividade dos efeitos à data do contrato. Então, na data em que a Taobá apresentou a impugnação, ela era, para todos os efeitos, incorporadora, certo? Da empresa e da Winston. Posteriormente, a junta comercial cancelou esse pedido de incorporação por não ter cumprido uma série de requisitos. Essa decisão também tem um efeito retroativo. O fato é que, mesmo identificando todos esses problemas, isso apesar de que para mim isso daqui é um crédito podre, porque se lançou como uma empresa inexistente, tá? Assim como a incorporadora também parece ser inexistente, se você olhar até a decisão da DRJ e os documentos, a própria DRJ fala, as empresas são inexistentes. Mesmo assim, a gente está atuando contra essas empresas. Em momento nenhum foi feita intimação para regularização processual, da representação processual, que é praxe nesse tipo de situação, porque a impugnação foi tempestiva. Então, me parece que houve uma falha aí da DRJ nesse ponto. Você pode até questionar, olha, se a empresa não existe de fato, você vai autuar a empresa por quê? Mas, tinha um CNPJ ainda, então você ainda até pode passar por cima desse ponto, apesar de que foi uma escolha, uma opção, ao meu ver, equivocada da autoridade fiscal, que essa empresa não existe, nunca existiu, todas as provas são ao contrário, ela apurou com base em circularização, não foi nenhum documento apresentado pela empresa, tá? Nas intimações, então não tinha por que ele se limitar a autuar essa empresa inexistente. Mesmo assim, tem uma questão aí da representação que eu entendo que deveria ter sido intimado para regularizar. Mesmo que intimado por edital para regularizar, certo? E depois disso não apresentasse nada. Tanto que o recurso, quem apresenta o recurso é o Winston, que não existe, incorporada pela outra, pela própria Taobá. Se você vê o recurso, ela continua se apresentando como incorporadora. Então, assim, ao meu ver, tem essa falha processual aí anterior que eu, quando analisei o processo, me parece que teria que ser sanada aí nesse caso. Aí, doutor Daniel, o que o senhor sugere seria o retorno dos autos da delegacia para intimação da parte para regularizar a representação processual e Exatamente. julgamento efetivo do processo, porque não teve essa intempestividade, né? Exatamente. Então, aqui no caso, essa intimação não foi feita porque existia o termo de revelia. Né? No caso, a Winston foi considerada revel, uma vez que não demonstrado ali no momento, tanto que a própria DRJ ela aponta, ela fala o subscritor da peça, né, é pessoa, esqueci o nome dele agora, mas é pessoa que consta no contrato social da outra empresa, que é da Taobá, e não tem nenhuma relação com a Wisdom, então não teria nem como ser intimado para regularizar a representação. Mas naquele momento do ato, conselheira, da apresentação da impugnação, para todos os efeitos, a empresa era incorporadora, porque na incorporação você extingue o patrimônio da empresa incorporada desde a data do contrato. Às vezes você tem situações que essa incorporação leva 1, 2 anos para ser concluída e ser averbada de fato no CNPJ. O fato é que, com o transcorrer do tempo, isso não foi concluído. Mas naquele momento da realização daquele ato processual, a pessoa que podia responder era ela, porque a partir do momento que você faz um contrato de incorporação, tchau, essa empresa não existe mais. Tanto que não existia, na verdade, nunca existiu, né? O ponto é esse, nunca existiu de fato, nenhuma das duas empresas. Mas me parece que, por questão de cautela, né, por uma questão processual que certamente vai ser aduzida, está sendo aduzido isso desde o início, desde a impugnação, essa questão da legitimidade, né? Me parece que teve um equívoco processual e o caminho mais adequado teria sido fazer essa intimação lá atrás.
Então, aí o que vocês sugerem, então, é anular a RJ, tentar intimar essa pessoa por alguma maneira, porque Para regularizar. não se conseguiu intimar nenhuma das duas empresas e nem nenhum dos sócios, apenas para validar o procedimento mesmo de... Exato, porque ele vai intimar, não vai localizar ninguém. Se a apresentada incorporadora vier querendo legitimar, não vai ter poderes para legitimar ou regularizar essa representação processual e acabou o processo. Agora acabou lá atrás. Agora, repito, eu ainda acho que não deveria nem ter sido autuado contra essa empresa. Nenhuma das duas, que as duas são inexistentes. Está provado no TVF. Que no caso, em relação a isso, a gente não tem o que fazer. Sim. Carlos André. Acho que o Camerano tinha pedido antes. Eu apontei a mãozinha aqui e tirei logo depois, porque eu acabo esquecendo tudo. Mas, enfim, eu acho assim que ela foi declarada revela isso, conselheira? Sim, em termos foram de revelia nos autos. Procedimentos de tentativa de intimação e foi apresentada uma peça processual aí, tida como impugnação, a cargo dessa tal de Taboá, não é isso? Isso. Que ela se identifica como sucessora da autuada, não é isso? Isso. Não foi isso? Então, a DRJ, ao baixar em diligência para tentar verificar se houve de fato direito essa incorporação, o que lhe daria plenos poderes para apresentar a impugnação. Não tenho a menor dúvida disso. E o que aconteceu? Simplesmente, eles constataram que não houve incorporação nenhuma, nem de fato, nem de direito. Essa empresa não incorporou a Então, eu não vejo efeito produtivo nenhum em voltar esse processo para que seja intimada uma empresa que nem existe, ou não, pelo menos é o que consta aqui nos autos, a dificuldade que foi para chegar até os ex-sócios. Né? Aí vem uma empresa que diz que ela foi incorporadora, ela trouxe um fato novo. Olha, aquelas empresas não foram localizadas porque eu sou incorporadora. É um aspecto novo nos autos e que não pode ser ignorado. E a DRJ não ignorou, baixou em diligência para ver se essa incorporação ocorreu e constatou-se que não ocorreu, nem de fato, nem de direito. Eu não entendo, sinceramente, respeitando a opinião dos demais conselheiros, mas eu acho que não tem que voltar para fazer nada, não tá pecando por nenhum aspecto processual aqui, não. É não conhecer do recurso voluntário mesmo, porque foi comprovada que essa empresa não tem legitimidade para apresentar impugnação, e ela apresentou na qualidade de incorporadora. Essas eram as considerações que eu tinha a fazer, senhor presidente. Doutor Carlos André, depois doutora Letícia. Na esteira do que disse o Camerano, né, assim, foram duas questões pontuadas, né? Uma questão na legitimidade aí, processual, né? Já se deu essa oportunidade na diligência na DRJ, né? E que isso poderia ter sido solucionado, né? Veja, o fato de você não conseguir localizar, de você chegar à conclusão de que a outra não existe também de fato e tal, só agrava essa situação, né? Quer dizer, eles estão sabendo que há um processo, que há um lançamento, que é possível se defender e apresentam uma impugnação, uma pessoa que não demonstra existir de fato, que não demonstra ter feito a incorporação que alega, né? Então, realmente parece ser, como acho que chegou à conclusão a DRJ, mais uma camada, né, para se esconder nessa tentativa de fugir ao crédito tributário, né? Então, acho que essa providência de cuidado que a gente está falando aqui, acho que a DRJ já tomou.
né? Então, quanto à questão processual. Quanto à questão do lançamento, acho que até a fiscalização, e isso, ao longo dos anos, foi evoluindo dentro da Receita Federal, poderia ter buscado quem são os outros responsáveis por esse crédito tributário. Mas, na medida em que a pessoa jurídica, naquele momento, ela não estava extinta, ela existia para todos os fins, a constituição do crédito tributário contra ela é perfeitamente correta, né? Você poderia até, se houve uma dissolução irregular, ou se houve se ela não existia de fato e tal, trazer a responsabilidade, talvez, outras pessoas. Mas ela, para todos os fins, ela existia quando houve o lançamento. Então, o lançamento, nesse aspecto, ele não tem nenhum vício. Então, eu estou concordando com a relatora também. Doutora Letícia. Eu acho que a questão aqui, e assim, acho que a gente também não deve gastar muito tempo, porque isso aqui tem que resolver, né? Isso é verdade. É só uma questão seguinte, eu acho que o processo vai finalizar na delegacia, só que se isso for para o judiciário, a apresentação da peça impugnatória foi feita da maneira que deveria ter sido feita. Porque a partir do momento que teria um protocolo de incorporação registrado na junta comercial, mesmo que ele ainda não tivesse sido aprovado pela junta, porque ele caiu por pendências, quem era o legítimo para apresentar essa impugnação era a empresa incorporadora. Então, a decisão da delegacia é nula. Esse é que é o problema. Entendeu? Então, se a gente deixar passar, na verdade, nós vamos ocasionar um problema, porque eles vão mandar voltar, sabe? E se vai enrolar mais. Enfim, é isso. Ok. Vamos passar a votação, gente. Eu também não quero perder muito tempo com esse tipo de processo. Acho que a discussão é super válida, tá? É um caso realmente diferente, né? Mas a gente está premido pelo tempo, tá? Presidente, se eu puder, só para, na verdade, até esclarecendo que esse processo é daqueles de volume, são muitos volumes aqui. Eu vou até reformular minha manifestação, não na parte do lançamento, mas na parte da processual, porque houve efetivamente uma intimação que está aqui perdida no meio, também por edital, para que o signatário apresentasse a procuração da empresa. Então, essa intimação, que é o que eu estou questionando que não teria acontecido, está perdida aqui no meio, também por edital, foi feita para outra empresa, enfim, para regularizar no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento, e não foi feito. Então, retiro tudo que eu disse nesse ponto, continuo achando que é um crédito podre, porque deveria ter investigado mais, a partir do momento que concluiu que a empresa não existia, já foi, mas eu retiro aqui o que eu disse. Muito bem, então. Passemos à votação. Conselheiro Camerano. Só pedir, então, para a Luciana só acrescentar isso no voto, que aí eu acho que... ele consta no termo de revelia, Letícia. Ah, tá. Mas assim, eu acho que no voto... Tem que ficar bem claro, que fique bem claro. Fica bem claro isso. É que eu acabei lendo resumidamente, mas tem aqui a informação na transcrição aqui do termo de revelia. Perfeito. Doutor Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Ok. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente, só peço realmente essa preocupação aqui da Letícia para constar isso claramente, porque isso daí, independente do prejuízo, processualmente pode gerar um prejuízo, não nesse caso, mas em outros casos. Então, sim, eu deixar claro o que aconteceu, porque eu não vi isso no voto, não, nem no termo de revelia. Ok. Doutor Carlos André. Acompanho. Doutor Itamar. Com a relatora, presidente. Doutora Letícia. Acompanhe a relatora. Doutor André. Acompanhe a relatora, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário, nos termos do voto da relatora. Muito bem. Deixa eu só acabar a anotação aqui. Tá. Passemos, então, doutor Camerano, ao item 13.
13. Corrente Arena Itaquera S.A. Esse processo foi iniciado seu julgamento na sessão no mês anterior, no mês de abril, e saiu com vista para o conselheiro Daniel. Né? Foi lido o relatório e voto no sentido de provimento parcial ao recurso voluntário, no sentido de reduzir em R$ 8.994.790,64 o valor da multa lançada, quando o conselheiro Daniel pediu vistas do processo. Conselheiro Camerano, quer dar um brevíssimo resumo só? Sim, é um brevíssimo resumo, presidente, só porque eu acrescentei alguns itens do relatório fiscal no meu voto, porque até a conselheira Letícia tinha tido uma dúvida se a multa tinha sido reduzida em 50%, porque a legislação permitia a redução, se ele tivesse sido intimado e tal, e aí eu achei melhor introduzir aqueles itens no voto. Então, eu vou passar direto para esses itens aqui no meu voto. Que já foi lido todo o relatório, né, todo o voto, né, não tem sentido realmente lê-lo novamente. Então, eu só preenchi aqui alguns itens, mostrando aqui como é que o auditor ele fez a multa aplicada. Foi aqui, se eu não me engano, a partir aqui da folha 19, que eu considerei alguns itens aqui, mostrei os quadrinhos aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Tá. Então, está aqui, ó, do cálculo da multa, estou na folha 22, foram esses artigos que eu trouxe lá do TVF e botei aqui para mostrar, então, que houve a redução de 50%, que ele faz a apuração da multa, né? Então, demonstração do lucro real, quadrinho do M300, que daria 28.184.000, né? E aí ele coloca aqui do manual da SF, CA, ECNA, o que seria isso? Então, eu considerei aqui também. Então, você tem dois quadros, um da contribuição social e um do RPJ, né? Então, ele também tem uma multa de 17 milhões. E aqui ele identifica os rótulos que ele colocou ali. O que é CA, o que é CNA, que é cálculo alterável, cálculo não alterável. Então, eu escrevi isso aqui também, foi o procedimento dele, para mostrar o que foi alterado, o que não foi alterado. Enfim. Então, foram esses itens que eu coloquei. Daí, da redução da penalidade, né? Então, aqui, ele já faz aqui, ó, ele já faz aqui a redução. Ele tinha apurado lá uma multa de 28 milhões, viu, conselheira Letícia, aqui na folha 24 do voto, ele faz lá uma apuração de multa de 28 milhões, faz um desconto de 50%, que é 14, então ele mantém a multa com desconto, que é a outra metade, evidentemente, né? E a mesma coisa ele faz também para a demonstração lá dos erros que ele teria achado na base da condição social. Então, a multa já reduzida com 50% ficou em 23 milhões. Então, senhor presidente, eram só esses acréscimos que eu fiz do TVF para o voto, mas não modifiquei absolutamente em nada o teor do voto que nós lemos no mês passado. Não sei se está bom o suficiente, o senhor quer que leia o voto? Não sei. Não, está ótimo. Está ótimo. Passemos à votação, então. Doutor Daniel. Presidente, refleti muito com esse processo, porque eu tenho um problema existencial aqui com essas multas por falta de entrega de SF. Tá? Sinceramente, para mim é uma coisa, um montante assim absurdo. Eu, quando era conselheiro aqui do Estado, aqui na Bahia, porque em todas as esferas tem essa mesma multa, por falta de entrega de SF, ou arquivos digitais, né? Então, ICMS também tem, ISS também, normalmente é no mesmo padrão. Mas só que aqui a gente tinha um dispositivo que permitia, no Conselho de Fazenda, a gente fazer a redução da multa. Então, a briga era para mostrar que ela
ela era desproporcional, irrazoável, etc, etc. Para mim, analisando o histórico aqui dessas punições, você tem as multas por falta de entrega de SF ou entrega errada, também tem a CDF Conte. Quando o legislador ele quis limitar, certo, ou ainda dispensar em caso de correção após intimação, ele o fez. Essa especificamente, essa multa de 3%, ele não fez. Qual é a sequência? Se você não entregou ou entrega com atraso, uma multa de X limitada a tanto. Porque é o documento eletrônico que vai possibilitar que o contribuinte seja fiscalizado de forma eletrônica pela Receita. Aí você atrasou, tudo bem. Se você corrige, você tem reduções. Mas aí você tem uma punição mais grave se você entregar esse documento com divergências ou com erros. E essa falta de limitação se dá exatamente pela situação de que, se um contribuinte, num caso como esse, fosse melhor, ele correr o risco de receber a multa e omitir informações, ele omitiria informações se ele não quisesse pagar tributo, né? Então, essa falta de limite me parece que é realmente voluntária e foi vontade do legislador. Eu acho que em determinadas situações, como esse caso aqui, se não houver imposto apurado, limita-se uma multa fixa, seria razoável, mas não é o que o legislador quis. Aí, nesse caso aqui, para mim, a gente passa para a análise da base, essas informações, porque o texto do decreto ele é muito claro. Ele fala, no 8A, do valor omitido, inexato ou incorreto. Então, todo e qualquer valor lançado na SCD, seja base, seja o imposto apurado, enfim, esses lançamentos todos lá, que foi exatamente o que a autoridade fiscal fez. E todo momento que você trata tanto no decreto que trata essa lei, como também na legislação que trata de RPJ e CSL, ele sempre trata os dois como tributos diferentes, como são efetivamente, com bases diferentes, com deduções diferentes, tá? Nesse caso aqui especificamente, salta aos olhos o fato do contribuinte ter prejuízo fiscal e um dos valores ser exatamente o mesmo. Nesse caso, a base pode ter sido a mesma, certo? Em termos financeiros, mas são informações distintas. Ele pode informar só uma e não informar outra, tá? Tanto que você vê que a própria base de aplicação das multas são diferentes. O que o Camerano está fazendo é excluindo a menor aqui, né? Mas são bases diferentes. Então, diante disso, eu vou abrir divergência para negar provimento ao recurso voluntário por entender que são informações distintas e da forma que a legislação, e foi a vontade do legislador, da forma que a legislação foi colocada, eu não tenho como interpretar de forma diferente, por mais que faça isso com uma angústia no peito muito grande, porque eu acho essa multa realmente absurda, mas foi a vontade do legislador e até o momento não foi alterada. Então, eu não consigo interpretar de forma diferente, infelizmente. Deixa eu só anotar aqui, Daniel. Okay. Carlos André. Presidente, eu vou acompanhar a divergência pelas razões postas pelo conselheiro Daniel. São decididamente duas informações distintas, duas bases distintas, embora, neste caso, pudesse ser o mesmo montante, o mesmo valor a ser colocado ali naquela célula, né? Mas as informações são distintas, as bases são distintas. Eu entendo a duplicidade quando você tem na mesma base, o mesmo tributo, aquela informação se replicando, né? Quer dizer, você colocou aquilo no lucro líquido e aquele mesmo valor se reproduz no lucro real, e aí, então, as diferenças. Mas é uma informação só, teve, por consequência, né, a replicação a continuidade da apuração. Não é o caso, foi o voto para divergência. Conselheira Luciana. Eu vou acompanhar o relator, presidente, as razões já expostas no voto. Conselheiro Itamar. Eu acompanho o relator porque é a mesma informação.
a informação que está atuando no IRPJ, ela é a mesma informação, o Dr. Carlos. É a parte do lucro líquido, que no caso é a exclusão do equivalência, lá se não estou olhando aqui por cima, mas as bases são diferentes, né? SSLL e imposto de renda são diferentes, mas a informação da multa em relação à informação incorreta é a mesma, entendeu? Se olhar o livro de ajuste dos dois tributos, é a mesma informação. Então, eu acompanho o relator. Conselheira Letícia. O voto do relator está ótimo, excelente, e vou acompanhá-lo, porque a gente também tem que... A razoabilidade, ela está dentro da legalidade. É o que eu entendo. Conselheiro André. Também voto com o relator, presidente. Eu não vou votar com o relator. Não vou votar com o relator dessa feita, viu, doutor Camarino? Você vai me perdoar? Eu vou acompanhar a divergência aberta pelo conselheiro Daniel e pelo conselheiro Carlos André. Tá? Pelas razões já expostas por ambos aqui. Então, temos, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário, no sentido de se reduzir em R$ 8.994.790,64 o valor da multa lançada. Vencidos os conselheiros Daniel, Carlos André e Luiz Augusto. Ok? Que negavam provimento ao recurso. Perfeito? Muito bem. Item 14, conselheiro André. Companhia de Seguros Previdência do Sul. Bom, o item 18 também trata de direito creditório, recurso voluntário contra a acórdão da DRJ que julgou parcialmente procedente manifestação de conformidade. Vou ler aqui alguns trechos do relatório da DRJ. Presidente, 18 não, 14, não? 14. Ah, tá. Eu entendi que o presidente falou 18. 14. Trata o presente processo de decomp, em que o contribuinte indica crédito de saldo negativo de ICS do ano calendário 2004 no valor original de 44.000. A repartição de origem concluiu por não conhecer o direito creditório, pois o saldo negativo de ICS informado na DIPJ era no valor de 49.006,88, não correspondendo ao saldo negativo informado na DECOMP. Na manifestação de conformidade, a contribuinte alega em síntese que o valor do saldo negativo informado na DECOMP difere do valor informado na DIPJ, tendo em vista o valor do depósito judicial efetuado a maior, de 4.423,04, informa que o valor do depósito judicial somente passa a ser crédito líquido e certo e passivo de compensação com o trânsito e julgado da decisão judicial que estava a amparar sua pretensão. No demonstrativo das passagens do crédito da DPJ foi informado o valor total da CS mensal paga por estimativa, no valor de 85.632, na linha 46. Foi informado o valor total das retenções na fonte para órgão público, 8.299,54, correspondendo ao valor total de 93.931,74. O valor total da CS pago por estimativa, informado na linha 4317, da DPJ, está composto de pagamentos efetuados por DAF, o valor total de 76.117,51, e o valor do depósito judicial no total de 9.514,69. No demonstrativo, parcelas, créditos, PERDECOMP, somente o valor total da CS, retenção, na fonte, para órgão público, de 8.299, e o total de pagamentos efetuados por DAF, 76.117,51, sendo a diferença de 9.114 correspondente ao depósito judicial. Como mencionado, a DRJ conheceu parte do crédito. No voto proferido, esta destacou as seguintes razões de mérito: que a questão a ser decidida é definir se o contribuinte possui o crédito informado no PERDECOMP no valor de 44.000. Para tanto, faz necessário confirmar a CS retida na fonte, que foi informada na DECOMP, e a quitação pelo contribuinte das estimativas mensais de CS do período base. Em relação à CS retida na fonte, restou confirmada em DIF entregue pelas fontes pagadoras os seguintes valores. E em relação às estimativas mensais de CS, confirma-se a quitação por DAF do valor de 76.117,51
referente ao período de junho de 2004. Considerando-se os valores acima confirmados, no total de R$ 77.731,66, e que na DPJ do ano calendário apresentado consta apuração de contribuição devida declarada de R$ 44.924,86, resulta efetivamente um saldo negativo de CS no valor de R$ 32.706,80. Registre que o saldo negativo apurado corresponde exatamente à diferença entre o saldo negativo informado na DPJ e os depósitos judiciais efetuados no total de R$ 9.514,69, que a defesa informa somente ser crédito passivo, crédito líquido e certo e passivo de compensação com trânsito em julgado da decisão judicial que estava a amparar sua pretensão, mais o valor não confirmado de CS retida na fonte de R$ 6.785,39. Então, diante do exposto, a DRJ reconheceu o direito creditório no valor de R$ 32.706,80. Cientificada a decisão de primeira instância, a contribuinte alega em síntese que o valor do saldo negativo do ano calendário é R$ 44.483,84, já descontado o valor do depósito judicial realizado a maior na quantia de R$ 4.523,04, que em razão desse valor a maior, constatou-se a diferença de saldo negativo apurado na DPJ e na DECOMP. A contribuinte faz a defesa das retenções na fonte, dizendo que foram comprovadas pelos comprovantes de retenções. Que, de outra ponta, com relação aos depósitos judiciais, há de ser incluído o valor de R$ 4.991,65 na apuração do saldo negativo, devendo apenas ser excluído o pagamento efetuado a maior, e, por fim, conclui pela existência do crédito, no valor originalmente pleiteado de R$ 44.483,84. Esse processo ele já foi julgado e foi convertido em diligência na primeira turma extraordinária do CAF, antiga turma deste relator, que, ao analisar o caso, proferiu uma resolução nos seguintes termos. Tem-se que a controvérsia remanescente reside em dois pontos. Parcelas de CS retidas na fonte não confirmadas pela DRJ no valor de R$ 6.785,42, cuja fonte pagadora é a IRB Brasil Seguros S.A., e parcela de CS de depósito judicial em processo que transitou em julgado no valor de R$ 4.991,65. Quanto ao item 1, o contribuinte alegou que houveram pagamentos de rendimentos pela IRB por meio de dois registros diferentes, um com a rubrica UND SEG, registro 088.950, no valor de R$ 1.360,36, e outro com a rubrica UND PSJ, registro 1057,59, no valor de R$ 6.785,42, e que a DIF somente constou as retenções do primeiro. A fim de comprovar o alegado, a recorrente junto ao recurso voluntário os comprovantes anuais de rendimentos e retenções, em que as informações acima mencionadas são confirmadas, conforme verifica-se a seguir. Então, recortei na resolução as informações. Dessa forma, pelos documentos apresentados, verifica-se a presença de fortes indícios da existência do crédito de CS retido na fonte, no valor de R$ 6.785,42, apto a compor o saldo negativo da apuração. No tocante ao item 2, entendo que a diligência também é a medida necessária, isto porque, analisando a ficha 17 da DIPJ, verifica-se que o contribuinte alocou as parcelas desses depósitos judiciais como pagamentos estimativos mensais, sendo o valor de R$ 76.117,51 referente ao DARF, confirmado pela DRJ, R$ 4.991,65 o valor do depósito judicial que o contribuinte entende devido, e R$ 4.523,04 o valor que o contribuinte entende que pagou a maior no depósito judicial, totalizando a quantia de R$ 85.632,20, o que coincide com o valor escriturado. Entretanto, o contribuinte não especifica como esses depósitos foram, como foram apurados esses depósitos judiciais, o que foram discutido no processo judicial e como foram contabilizados na apuração do saldo negativo, limitando-se a argumentar que o processo judicial transitou em julgado e que os depósitos deveriam compor o saldo negativo.
Além disso, não consta nos autos do processo a íntegra da DIPJ nem a cópia do processo judicial para que possa se analisar tais informações. Nesse sentido, entendo que diligência é a medida necessária para que se possa solicitar os documentos solicitados, bem como para que a DRF confirme a autenticidade do depósito judicial e averigue se a parcela deste, no valor de R$ 4.991,65, refere à estimativa de CS do ano calendário 2004. Então, foram convertidas em diligência basicamente nesses termos. Em cumprimento à decisão supra, a DRF anexou aos autos os documentos solicitados, bem como intimou a contribuinte a comprovar retenções e apresentar os livros contábeis, o que fora prontamente atendido. Em seguida, elaborou um despacho, cujo teor será apreciado mais adiante no voto, é o relatório. Passando-se para o voto, conheço do recurso. Como relatado, o presente processo está retornando de uma diligência, ao qual a unidade de origem analisou as informações solicitadas e a documentação apresentada pelo contribuinte e emitiu o seguinte parecer, ao qual transcrevo os trechos conclusivos. Para esclarecer o assunto das retenções, o recorrente foi intimado a apresentar elementos que corroborassem os valores de CS retido na fonte pela fonte pagadora de CNPJ final 91, e a trazer aos autos os registros contábeis que comprovassem a tributação das receitas relacionadas. Em resposta ao termo de intimação, foram juntados registros contábeis atinentes às retenções, conforme termo de anexação disposto à folha 227, bem como cópia dos informes de rendimento disponibilizados pela sociedade responsável. Nessa seara, cumpre ressaltar que o comprovante de rendimentos é documento hábil a comprovar as retenções. Partindo de tal premissa, os elementos exibidos, em conjunto com os lançamentos registrados na contabilidade da pessoa jurídica, atestam o montante de CS retido pelo CNPJ final 91 e discriminado pelo recorrente em sua decomp. Sendo assim, considero suficiente os documentos apresentados e confirma a existência de crédito CS retida que havia sido glosado pela DRJ no montante de R$ 6.785,42. No tocante ao depósito judicial, cujo montante soma R$ 9.892,43, também objeto de certificações na presente diligência, apresentou as seguintes considerações. Referido documento é autêntico, conforme atesta o comprovante de arrecadação juntado à folha 218, de acordo com a informação trazida à folha 219, combinado com os registros judiciais apresentados às folhas 610, 611 e 621, todo o valor sob análise foi convertido em renda da União, sendo utilizado para extinguir débito de estimativa de CS da competência de junho de 2004. Esclareço nesse ponto que os valores depositados a maior pela contribuinte na via judicial dizem respeito ao calendário 2007, conforme indicado nas folhas de 535 a 537 e 544 a 547. Sendo assim, concluo pela inclusão do valor depositado em 10 de agosto de 2004 na composição do saldo negativo de CS do ano base de 2004, conforme contabilizado na ficha 17 da DIPJ 2005. Por fim, noticio que foi anexada a cópia integral da DIPJ às folhas 164 a 217, bem como do mandado de segurança citado pelo contribuinte. Retorno minhas palavras. Analisando-se as conclusões supra, entendo restarem plenamente confirmadas as parcelas remanescentes do crédito saldo negativo do ano calendário 2004, decorrentes de retenções na fonte, e do depósito judicial utilizado para extinguir a estimativa de CS de junho de 2004, que somadas totalizam a quantia de 11.777,07. Dessa forma, entendo que o crédito pleiteado é devido e atende os requisitos de liquidez e certeza previstos no artigo 177. Ante exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito dar-lhe provimento para reconhecer um crédito adicional de 11.776,07 de saldo negativo do ano calendário 2004 de CS e homologar as compensações até o limite do crédito disponível. É como voto, presidente. Alguma dúvida? Muito bem, doutor Camerano, seu voto. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanho o relator. Doutora Luciana. Acompanho. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho.
Então, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso para reconhecer um crédito adicional de R$ 11.777,07 relativo ao saldo negativo do CSL do ano calendário 2004 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível. Vamos ver aqui, avançando para o item 22, conselheiro André, JCP, locação de máquinas e equipamentos, Eireli. Presidente, o 22 e o 23 tem origem no mesmo crédito. Eu acho que ficaria melhor a gente julgar primeiro o 23. Então, passemos ao 23. Ele é, só uma coisa, ele é rápido? É rápido. Então tá, vamos lá. Trata-se de recurso voluntário, que foi crédito de pagamento indevido a maior de RPJ, realizado em 30 de 4 de 2012. Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega, em suma, que o indeferimento deveu-se a um erro no preenchimento da DCTF, transmitida em maio de 2012, mas que foi corrigida mediante apresentação na declaração retificadora. A DRJ não acolheu o pleito da contribuinte. Alegando que, pela análise da DCTF retificadora juntada aos autos, observa-se que o montante da dívida originalmente declarada foi alterada de modo a delinear o crédito, né? Que os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da composição da base de cálculo dos tributos são elementos indispensáveis para que se comprove a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, que a recorrente em sua peça impugnatória apresentou cópias unicamente das contas, receita de locação e receitas fretes, e ainda desacompanhada do livro diário, que é o único livro detentor de formalidades legais extrínsecas assecuratórias de seu conteúdo. Portanto, o material não tem valor probatório da existência do crédito. Então, a DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade. Em sede de recurso voluntário, a recorrente alega em síntese que o Ministério da Fazenda alegou a falta de documentação comprobatória para a utilização dos créditos através do livro diário e razão. Entendemos que não podemos ser penalizados por isso, e assim anexamos junto à nossa defesa os documentos de comprovação do crédito, que anexado ao processo do crédito as páginas do livro diário que comprova os lançamentos contábeis, não foi anexado todo o livro diário por conter 593 páginas, sendo a página número 131 comprovação da provisão devida de RPJ primeiro trimestre de 2012, página número 171, registro do pagamento, página número 170, da transferência do valor pago a maior para a conta do RPJ a recuperar e os termos de abertura e encerramento, que havia apurado IRPJ no primeiro trimestre no valor de R$ 32.174,35, utilizando de valor incorreto da receita bruta, e quando percebeu o equívoco, apurou que o valor correto seria de R$ 26.009,17, que apresenta junto ao recurso da onde consta comprovada a receita bruta de fevereiro de 2012, bem como apresentamos o razão da conta das receitas de frete e locação realizadas no primeiro trimestre de 2012, conforme receita bruta apresentada no quadro 2, demonstrativo de cálculo de RPJ. Que o fato de não ter sido identificado pela Secretaria da Receita o pagamento devido a maior é que na DCTF do mês de março de 2012 foi entregue em 21 de maio de 2012 e com o valor equivocado, sendo que a DCTF em questão foi retificada. Por fim, pleiteia a homologação da compensação. Esse crédito também ele já foi objeto de análise na primeira turma extraordinária do CARF, em que eu fui oportunamente relator, e o julgamento do recurso foi convertido em diligência, nos seguintes termos. O contribuinte realizou a retificação da DCTF, entretanto, apenas com o acordo da DRJ, que teve conhecimento de que deveria apresentar elementos probatórios que demonstrassem o erro do recolhimento indevido. Por conseguinte, em sede recursal, a contribuinte apresentou as páginas do livro diário, com os respectivos termos de abertura e encerramento, bem como razão analítica das contas contábeis. Ainda com o intuito de corroborar a receita bruta do mês de fevereiro de 2012, apresenta o da conta do trimestre.
Verifique-se que as razões e documentos trazidos pelo contribuinte demonstram fortes indícios de que houve equívoco na apuração do RPJ e, consequentemente, na transmissão da DCTF original. Então, foi convertido em diligência para a verificação dos documentos apresentados pelo contribuinte, em sede recursal. Em cumprimento à decisão supra, a DRF anexou aos autos os documentos solicitados, bem como intimar o contribuinte a comprovar as retenções, bem como apresentar os livros contábeis, o que fora prontamente atendido. Em seguida, elaborou o relatório de diligência, cujo teor será apreciado mais adiante no voto. Devidamente estimada do resultado da diligência, a contribuinte não apresentou manifestação ao relatório. Passando-se para o voto, conhecido do recurso voluntário, é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade. Como relatado, o presente processo está retornando de uma diligência, a qual a unidade de origem analisou as informações solicitadas e a documentação apresentada pelo contribuinte e emitiu o seguinte parecer, ao qual transcrevo os trechos conclusivos. Preliminarmente, a documentação contábil fiscal juntada pelo contribuinte atende às condições de validade e autenticidade. A DIPJ 2013, no calendário 2012, original transmitida em 17 de junho de 2013, forma de tributação com base no lucro presumido, sujeitos ao percentual de 8% no valor de 805.323 e receita bruta sujeitos ao percentual de 32% no valor de 198.789,63. Tais valores conferem com o valor total das contas receita frete e receitas de locação do razão analítico juntado pela empresa. A soma das contas receita frete e receita locação do razão analítico guarda semelhança com a receita venda de bens e serviços, utilizado como base de cálculo nas apurações da PIS e da COFINS, que no DACOM, receita frete e receita de locação consta na linha receita de bens e serviços, enquanto que na DPJ consta em linhas diferentes, pois estão sujeitos a alíquotas diferentes, que a DCTF referente ao primeiro trimestre de 2012 foi retificada em 26 de fevereiro de 2013, é a declaração ativa, que o diário foi registrado e autenticado pela junta comercial, que no caixa analítico do período, ao reconhecimento de RPJ pago indevidamente a maior, cuja data reporta-se a 30 de 4 de 2012, contendo o seguinte histórico: valor que se transfere referente a RPJ, primeiro trimestre de 2012, 6.165,18. O DARF consta confirmado nos sistemas internos, com a indicação do valor original reservado de 3.035,79 para o presente processo, de final 2012-07, e o valor original de 3.129,39 para o processo de final 2012-43. Da análise supracitada, concluo pela procedência do crédito de pagamento indevido a maior no valor de 3.066,15, gerado pelo DARF, recolhido no período de apuração de 31 de março de 2012. Minhas palavras. Analisando-se as conclusões supra, verifica-se que após análise minuciosa da documentação contábil fiscal, a unidade de origem entendeu pela procedência do crédito de pagamento indevido a maior de 6.165,18, referente ao DARF pago do primeiro trimestre de 2012. Assim, corroboro com a análise da unidade fiscal e entendo que o crédito pleiteado é devido e atende aos requisitos de liquidez e certeza. Cabe apenas uma observação. O crédito neste valor fora inicialmente informado na PERDECOMP de final 8799, objeto deste julgamento, em que for utilizado o valor original de 3.035,79. Já o saldo remanescente de 3.129,39 for utilizado na DECOMP de final de 1844, cujo processo administrativo 2012-43 está sendo julgado nesta mesma sessão. Dessa forma, em que pese a DRF ter reconhecido separadamente o valor do crédito para cada PERDECOMP, entendo que, como o total do crédito fora declarado inicialmente neste processo, o crédito deve ser reconhecido aqui na íntegra, para que no outro processo seja reconhecido apenas o direito à compensação do saldo remanescente. Antes exposto, eu voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer o crédito pleiteado na DECOMP no valor de 6.165,18 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível. Presidente, aqui é aquela questão. Esse processo é o PER, o contribuinte pleiteou o valor total de 6.165, utilizou parte do crédito, e o outro, que é o do item 22,
a Decomp que ele utilizou o saldo remanescente. Então, eu fiz só essa separação para adequar aqui até o nosso posicionamento. Matéria idêntica, né? Matéria idêntica. Tá, ok. Depois, quando a gente abrir o outro, é só você fazer referência, para a gente ter que abrir, não tem jeito, fazer referência que a matéria é idêntica, outra, e o resultado é o mesmo, tá? Só para a gente facilitar, ok? Doutor Camerano, seu voto. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso para homologar as compensações. Aliás, desculpa. Unanimidade de votos, dá provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório de R$ 6.165,18 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível. O item 22, rapidamente, para a gente fechar essa... E depois começamos outra, tá? Sessão. O microfone, André. Microfone. Presidente, como já mencionado, o crédito é exatamente o mesmo, inclusive o relatório fiscal também é o mesmo, que trata das duas decompas. Apenas ao final do processo, eu menciono que, em que pese a DRF ter reconhecido separadamente o valor do crédito para o PERDECOMP, entendo que, como o total do crédito for declarado inicialmente no processo administrativo de final 2012-07, deve ser reconhecido aqui apenas o direito à compensação do saldo remanescente. Então, o dispositivo deste item ficou assim: voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível, considerando o valor já reconhecido por esta turma no processo de final número 2012-07. Como voto, presidente. Alguém tem alguma dúvida? Podemos passar a votação? Conselheiro Camerano. Acompanho o voto do relator. Conselheiro Daniel. Relator, presidente. Conselheiro Carlos André. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho. Doutor Itamar. Com o relator. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso para homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível, considerando o valor já reconhecido por esta turma no processo final 2012-07. E aí eu vou pedir para o apoio encerrar a gravação, por gentileza.